Então, vamos retomando. Bom, então na sequência, eu já postei esse material para vocês lá no Moodle. Tá toda a apresentação já foi postada lá. E na sequência, então, do estudo do produto escalar, né? A partir do produto escalar, então foi possível obter uma equação para o plano, né? Então, quando nós temos um plano no espaço tridimensional, nós podemos, então, ter uma equação que representa um plano. Assim como nós temos, né, a equação que representa uma reta no espaço bidimensional, nós vamos ter agora uma equação que representa um plano no espaço tridimensional. E essa equação, então, ela é possível de obter essa equação a partir da definição de produto escalar e da ortogonalidade entre vetores. Então, tá. Então, quando falamos em plano, o que vem à nossa mente é um vetor normal. O que é um vetor normal? Então, eu tenho um plano, né? Então, aqui está meu plano. Então, um vetor normal é um vetor que forma um ângulo de 90 graus com o plano. Isso é um vetor normal. Então, se eu olhar para cá, eu tenho aqui uma sequência de 4 planos. Esse é um vetor N. Ele é normal a todos os planos, porque ele forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, esse ângulo de 90 graus é necessário. Tá? Então, o que caracteriza um plano é o vetor normal, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Desta forma, se eu tiver, por exemplo, um vetor aqui, vou pegar esse vetor em azul, vou pegar um vetor em preto, aqui meu vetor em preto, o que mais? Vou pegar esse vetor em verde. Tá? Então, se eu pegar esses 3 vetores que eu coloquei aqui, eu posso dizer que os 3 vetores, né? Os 3 vetores, eu vou chamar aqui de vetor o vetor A, o vetor B e o vetor C. Então, quais são as características que eu posso dizer desses 3 vetores? Em primeiro lugar, se esses vetores, né, vetor A, vetor B e o vetor C, eles pertencem ao plano. Ou seja, se eles são do mesmo plano, eles são coplanares. O que é ser coplanar? É estar no mesmo plano. Ou seja, são do mesmo plano, pertencem ao mesmo plano, né? Ou seja, pertencem ao mesmo plano. Então, se eles são coplanares, pertencem a este plano, na qual n é normal, então é verdade que A vezes n é quanto? 0. Que B vezes n é 0. Que C vezes n é 0. Então, o vetor n, ele faz 90 graus com todos os vetores do plano. Tá? Ou seja, se eu digo que um vetor é normal a um plano, então ele faz 90 graus com qualquer vetor desse plano. Então tá. Então, visto essa consideração,
Vamos andar um pouco por aí. Bom. Então tá. Então o que acontece? Então, por exemplo, aqui a gente vai entrar no GeoGebra. GeoGebra é um aplicativo que faz simulações, né, de matemática. Ele faz umas coisas bem legais. Então, por exemplo, aqui nós temos o nosso plano, né? Então, que plano é esse? Aqui está o meu vetor normal, né? O meu vetor normal é o I, 4J, mais 3K. Aqui está a equação do plano. Nós já vamos chegar nessa equação aqui. Então, a equação que representa esse plano. Nós já vamos chegar nessa equação. Então, esse aqui é o vetor normal, esse vetor aqui. Esse vetor aqui está representado aqui. Tá? É o meu vetor normal. Tá. Se vocês quiserem entrar no link onde ele faz essa link com o plano, tá aqui o link, a referência, tá? Então, vamos chegar aqui. Então, aqui eu tenho um plano e eu tenho um vetor normal. Aqui é um vetor normal ao plano. Aqui está o ponto P0. Sempre quando for dado para você, seja aqui na geometria analítica, seja lá no cálculo, quando você tem um P0, esse ponto ele é o ponto conhecido. Você conhece esse ponto do plano. Tá? Um ponto P. E aqui o meu ponto P ele é um ponto qualquer do plano. Tá? Então, o que eu vejo? Se eu tenho aqui no meu ponto P, meu ponto P0 a meu ponto P, eu posso ter então esse vetor P0, P. O que eu sei do P0P, desse vetor aqui? Eu sei que esse vetor, né, ele é ortogonal ao meu vetor normal. Tá? Se ele é ortogonal ao vetor normal, por que eu sei que ele é ortogonal? Por que eu sei disso? Porque o vetor normal, por definição, é ortogonal a qualquer vetor do plano. Então, eu sei que o P0, esse vetor P0P, vezes o vetor N, é zero. Que é o que está escrito aqui embaixo, né? Fazendo essa conta, aqui vai fazer toda a conta. Opa. Fazendo toda essa conta, se eu estivesse na aula, eu ia fazer essa conta toda no quadro. Né? Mas como eu não estou lá, não tem um quadro aqui para mim, nós vamos chegar aonde? Aqui. Então, eu tenho a minha equação do plano é essa. Então, A0x, B, Y, C, Z, igual a D. Qual é a característica dessa equação? Ah, e outra coisa, alguém já está se perguntando, tá, mas e isso aqui? Isso aqui é o D. Ou seja, o D depende do ponto que foi dado. Ou seja, o D depende do ponto. Então, uma consideração bem importante que tem que ser dita é que a minha equação do plano, né, ela é uma equação linear. Ou seja, AX, BY, CZ. Ela é uma equação linear. Né? Ou seja, é uma coisa bem fácil, da qual a gente já trabalhou bastante no início do semestre com sistemas lineares. Então, vamos olhar aqui. Aqui está a minha equação do plano. Essa aqui é a forma geral da equação do plano. AX, BY, mais CZ igual a D. Repara num fato muito importante. Aqui está o meu vetor normal. Tá? Aqui está meu vetor normal.
Então, repara que quais são as componentes do vetor normal? AI, BJ, CK. Ou seja, a componente em X, a componente em Y e a componente em Z. Ou seja, o que está lá no meu vetor normal está na minha equação. Ou seja, isso aqui está no vetor, isso aqui está na equação. Quem é o D? O D, ele depende do ponto. Ou seja, ele vai depender do ponto que foi dado. Então, tá. Então, é muito simples trabalhar com o plano. Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver o primeiro. Determine a equação do plano que passa, do plano que contém o ponto A e cujo vetor normal é 3i, 2j menos k. Deixa eu ver uma coisa. Isso está aqui. Então, é o seguinte. Primeira coisa, eu quero uma equação do plano. Então, eu tenho AX, BY, CZ. Então, igual, se é equação, tem que ter igual. Igual a D. Tá. Ele contém esse ponto. E que o vetor normal é este. Ok. Então, se o vetor normal é este, a minha equação do plano vai ser 3x, 2y, menos z, igual a d. Agora falta o quê? Falta determinar o d. Então, como é que eu vou determinar o d? Eu vou pegar esta informação aqui. Aqui é o x, aqui é o y e aqui é o z. Então, o meu d vai ser quanto? 3 vezes 2, mais 2 vezes menos 3, menos 5. Então, 6 menos 6, resposta menos 5. Então, qual é a equação procurada? 3x mais 2y menos z igual a menos 5. Então, o que estamos procurando é esta equação aqui. Será que foi isso que eu resolvi aqui do outro lado? Isso aqui, né? Então, equação do plano, substituir aqui. Esse aqui é o meu vetor normal. Então, resolvido. Não tem mistério. Só saber colocar as coisas no lugar certo. Né? Então, como é que eu resolvi aqui? Como é que eu enxerguei? Quero a equação do plano. É isso aqui. Equação do plano. Ora, aqui está meu vetor normal. Então, 3, 2 e menos 1. Ok. Falta determinar o D. Como é que eu vou determinar o D? Eu vou ter que ter o conhecimento do ponto. Né? Fazendo o conhecimento do ponto, eu consigo, então, chegar, finalmente, na equação do plano. Simples assim. Sem mistério. Tá. Aqui eu peguei a representação lá do GeoGebra, né? Então, se eu entro com as minhas coordenadas, se eu entrar com as minhas coordenadas 2, menos 13, 5, 3, e o meu vetor normal é 3, 2 e menos 1, a equação do plano, né, vai ser a que a gente acabou de ver, e aqui ele está testando um ponto. Né? Então, ele está testando um ponto. Então, aqui está a representação desse plano. Ó, aqui está o vetor. A gente vê que o vetor ele é ortogonal.
Tá. Agora o segundo exercício que aparece ali. Verifique se o ponto pertence à equação. Ora, você tem a equação. Tá? E aí você quer saber se esse ponto pertence. Deixa eu uma coisa. Isso. Ah, eu não dei sequência isso aqui, né? Tá. Então, como é que eu vou verificar que esse ponto aqui pertence à equação? Então, muito simples. Eu vou substituir, né, o x. Aqui está o x, aqui está o y e aqui está o z. Então, eu vou substituir o x, o y e o z na equação. 2 menos 2. Aqui fica 2, aqui vai ficar menos 2 e aqui vai ficar mais 4. Será que isso vai fechar 5? Então, vamos lá. 3 menos 2 e 4. 5 igual a 5. O que eu concluo quando eu sei que esse lado aqui fecha menos 5? Opa! Que deu menos 5. Será que deu menos 5? Que deu mais 5, né? E agora, José? Eles são iguais? Não, né? Eles não são iguais, porque aqui deu mais 5. E do lado de cá deu menos 5. Então, se eles não são iguais, o que eu concluo? Que P não pertence ao plano. Tá aí. Ó, eu tinha concluído o contrário, né? Porque aqui eu tinha esquecido desse sinal negativo. Mas a questão é que ele não pertence. Por que ele não pertence? Porque isso aqui, essa continha aqui, não fecha menos 5. Ela só ia fechar, só ia pertencer se menos 5 fosse igual a menos 5. Se eu chegasse a esta conclusão, ok, ele pertenceria. Certo? Bom. Isso aqui tem que arrumar depois. Então tá. Ah, vamos dar uma olhada lá naquele outro exercício. Eu pulei um exercício, né? Aqui. Então, dado esse vetor aqui, dado esse plano, aqui está meu plano. Qual é o vetor normal desse plano? Será que a gente consegue descobrir qual é o vetor normal do plano? Claro que a gente consegue, né? O vetor normal é 2i, 5j, né? 2i, 5j, 5j, menos k. Então, 2i, 5j menos k. 2i, 5j menos k. Agora, vamos verificar se esse ponto aqui pertence ao plano. Então, vamos ver. Vamos fazer 2 vezes 5, que é esse 5 aqui, que é o x, né? Mais 5 vezes o 1, isso aqui é meu y, menos 13, que isso aqui dá 13 positivo, né? Ou seja, menos. Com esse menos dá 13 positivo, mais 2 igual a 0. Eu posso escrever mais 2 igual a 0, ou eu posso fazer daquela outra maneira, né? 2x mais 5y menos z igual a menos 2 também. Mesma coisa, só reescrevi de forma diferente. Vou botar daquela forma ali. Igual a menos 2. Então, 10, 5, positivo e 13. Isso aqui nunca vai ser menos 2, né? Ou seja, vai ficar 15
15. 15 mais 13 não vai dar menos 2, nunca. Então, novamente, o ponto A não pertence. Ele só vai pertencer se a igualdade for mantida. Se essa igualdade for mantida, ok, ele pertence. Certo? Então tá. Beleza. Vamos apagar aqui e vamos para o outro lado. Aqui. Tá. Então agora, como eu vou verificar se os dois planos eles são perpendiculares? Tá? Ou seja, se eu tenho dois planos perpendiculares, tipo parede e piso. O piso e a parede são dois planos. E se deseja que o ângulo formado entre esses dois planos seja de 90 graus. Então, o que se imagina? Né? Vamos pegar aqui parede, né? E o piso. Então, se imagina que aqui eu tenho um vetor normal e aqui eu tenho um vetor normal. Então, um N1 e um N2. Então, se imagina que se eles são ortogonais, são perpendiculares, o N1, esse aqui é meu N2 e esse aqui é meu N1. Opa, eu chamei de N1, né? Esse aqui é meu N1 e esse aqui é meu N2. Então, se imagina que o ângulo formado entre eles é de 90 graus. Então, se eu quero saber se eles são perpendiculares, eu tenho que avaliar se o vetor normal ao plano 1 vezes o vetor normal ao plano 2, se isso aqui é zero. Ou seja, então, se N1 é ortogonal a N2, então isso aqui acontece. Então, vamos verificar isso. Então, tá. Então, vamos lá. Então, tá. Meu N1, quem vai ser? Então, aquilo que nós tínhamos visto antes. Quem é meu N1? 2, menos 1 e 5. Então, aqui está meu vetor normal. Quem é meu N2? 1, 1, 1i, 1j, menos 2k. Certo? Quem é meu N1? 2i, menos j, mais 5k. Ok. Então, nós queremos verificar se N1 é ortogonal a N2. Então, o produto escalar N1 e N2 é zero. O que aconteceu? Se eu for fazer o produto escalar, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. 5 vezes menos 2, menos 10. Ou seja, os dois planos não são ortogonais. O ângulo entre eles não é de 90 graus. Então, se eles não são ortogonais, é para determinar, então, o quê? O ângulo entre os planos. Então, como é que eu vou determinar o ângulo entre os planos? Ó, aqui eu já pulei, esqueci de fazer isso. Então, vamos lá. Como é que eu vou determinar o ângulo entre os planos? Da mesma forma que a gente vem fazendo antes, né? Ou seja, então vamos fazer isso aqui, ó. Θ é o ângulo entre os planos. Então, o arco cosseno de quem? N1 vezes N2, né? Fazer o seguinte. Fazer aqui. C, Ctrl V. Então, como eles não são perpendiculares, nós vamos usar a fórmula que a gente conhece. Então nós vamos pegar o θ.
O θ é o ângulo entre os planos. Então, como é que ele vai ficar? Vai ficar o arco cosseno de quem? De quem? Do N1 pelo N2. Então, N1 vezes N2 dividido por quem? Pelo módulo. Né? Então, N1 barra VEC vezes N2 barra VEC. Então, como é que vai ficar isso? Nós já calculamos o produto escalar, né? O produto escalar N1, N2 é quanto? Ele é 2 menos 1 menos 10. Ou seja, ele é menos 9. Né? Então, a gente já sabe que ele é menos 9. Arco do cosseno de quem? Menos 9. Então, se a gente já sabe que o produto escalar é menos 9, o produto escalar é menos 9. A informação que a gente tem sobre o θ é que ele é um ângulo maior que 90 graus. Tá. Agora, qual é o módulo de N1? Quem é o módulo de N1? Quem é o módulo de N1? Então, o módulo de N1 é quem? O módulo de N1 é 4 mais 1 mais 25. Isso é raiz de 30, né? Sim. 30. Agora, quem é o módulo de N2? Então, N2, 2 barra VEC. Isso vai ser quanto? Mais de 6. Vai ser 1 mais 1 mais 4. Isso, então, é raiz de 6. Então, dessa maneira, o que eu tenho? Embaixo, eu tenho 30 vezes... Tá? Raiz de 6. Se eu for fazer essa continha, então, x 32, menos 9 dividido por raiz de 30 vezes 6. Isso deu 132 graus. Aproximado. Então, esse 132 graus é o ângulo entre os vetores. Ou seja, é o ângulo formado entre os vetores N1 e N2, e também ele é o ângulo formado entre os planos π1 e π2. Então, o ângulo formado entre N1 e N2 também vai ser o ângulo formado entre os planos. Então, o ângulo formado, né, entre N1 e N2, né, é o ângulo dos planos, ou seja, é o mesmo ângulo dos planos. Vou escrever aqui de... Certo? Ou seja, o ângulo entre os planos é o ângulo entre os vetores. Então, o ângulo entre os planos é o ângulo
ângulo entre os vetores. Normais respectivos. Certo? Então tá. Eu acrescentei esse slide, que eu achei importante. A gente fazer todo esse trabalho junto para a gente fazer essa continha juntos e chegar a essa conclusão. Então tá. Bom. Vamos lá. Então é isso aqui. Eu vou postar depois para vocês esse material ali que está faltando, né? Eu fiz esse slide agora. Tá. Então, planos que são paralelos. Como é que eu vou tratar de planos paralelos? Os planos paralelos, né? Então, são paralelos se possuem vetores normais paralelos. E pode ser o mesmo vetor. Por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse desenho, vamos pegar o desenho. Vou pegar esse desenho aqui. Se eu pegar esse desenho, a gente repara que nós temos uma série de planos paralelos. Esse vetor n, ele é paralelo a todos eles. Mas eu poderia ter pego, sei lá, um n2 aqui, um n3 aqui. Esse n3 e esse n2 são paralelos. Ou seja, é o que ele está dizendo ali. Mas eu posso ter o mesmo vetor para todos os planos. Por exemplo, o n3 serve para eu calcular a equação desse plano aqui também. Tá? Então, eu tenho que ter vetores que são paralelos e também ele pode ser o mesmo vetor. Tá. Então, se eu pegar essa minha equação aqui, essa minha equação que foi dada aqui, né, o que eu sei? Que o vetor normal a ela é 2i menos j mais 5k. 2i menos j mais 5k. Aqui o meu vetor normal a esse plano. Tá. Agora, qual é a característica do plano que eu quero? Eu quero um plano que seja paralelo a esse, mas que contém esse ponto aqui. Então, o plano que eu busco, ele contém esse ponto. Então, eu estou com um plano aqui, que é esse plano aqui. Agora, eu vou querer um outro plano, que ele é paralelo, mas contém o meu ponto P. Muito simples. Né? Muito simples. Então, na equação do plano, né, diferenciamos pelos planos paralelos pelo coeficiente D. Então, o que vai diferenciar um plano do outro é o coeficiente D. Por que esse coeficiente D diferencia um plano do outro? Porque o coeficiente D depende dos pontos do plano. Planos paralelos, eles são paralelos, mas eles têm diferentes pontos. Por exemplo, o teto e o piso, eles são paralelos. Porém, os pontos são diferentes. Então, o D no piso é diferente do D no teto. Né? Então, vamos lá. Tá, isso aqui. Então, tá, o coeficiente D depende do ponto do plano. Muito simples. Então, eu substituo o ponto. Cheguei que o D é 5. Então, portanto, o plano paralelo é 2x menos y mais 5z igual a 5. Certo? E eu deixei isso aqui para pensar. Né? Um exercício para pensar. Eu não coloquei lá na lista de exercícios, mas deixo para finalizar a aula, né, com vamos dizer assim, essa proposição, né? Ou seja, o plano de equação menos 6x mais 3y menos 15z igual a 5
é paralelo a 2x menos y mais 5z igual a 3? Pensem nisso. Semana que vem a gente responde. Tá? Enfim, então aqui acaba a apresentação. Tá? E lá no Moodle eu já deixei para vocês o... Opa, isso aqui não. Como é que tá aqui? Tá. Mas enfim, vamos finalizar aqui. Bom, lá no Moodle eu já deixei para vocês a atividade pós-aula. Eu só não coloquei ainda o link para vocês me enviarem, mas isso aí vocês têm uma semana para fazer, tá? Também deixei uma atividade de recuperação para os que ficaram com menos de 7 no questionário. Então, quem ficou com menos de 7 no questionário de avaliação do grau A, pode refazê-lo. Tem uma regrinha lá de como vai ser recalculada a nota. Qualquer dúvida, me perguntem. E casos pontuais, como alguns já surgiram, que não conseguiram fazer o questionário, coisa e tal, isso me pergunta e a gente conversa no privado, né? Aí a gente conversa no privado. Certo? Mas era isso. Todos vocês foram, a maioria de vocês foi bem, acho que as coisas estão seguindo bem. E eu acho que a gente vai ter um bom desfecho na nossa disciplina. Certo, pessoal? Então, finalizando aqui hoje as nossas lives. E vocês já têm atividade para fazer para o grau B. Tá? Boa semana. Se cuidem com essa chuva. E até quinta-feira. Certo? Obrigado. Boa noite.